Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, a host de vocês de todo dia 5 de cada mês. E este programa aqui que vai abrir 2023 é mais um programa de perfis que eu estou fazendo desde o ano passado. Esse é o meu terceiro personagem aqui que eu vou falar. É um personagem super interessante que tem uma história assim incrível, tanto de conquistas quanto todo o caminho e a trilha que ele teve que seguir para chegar a essas conquistas. Então eu acho que vocês vão gostar bastante, mas antes de eu começar a falar sobre ele, vamos para o quadro de recados. Quadro de recados. Bem, o primeiro recadinho é bem simples. Um feliz ano novo a todos vocês. Eu espero que a virada de vocês tenha sido sensacional e que esse ano possa proporcionar muitas coisas boas para todos nós e que esse projeto aqui do Ponta Talks siga firme e forte e vocês também sigam firme e fortes aqui com a gente. Então eu já emendo para aquele recadinho básico, né? Divulgue o Ponta Talks aí para seus amigos. Se vocês puderem ajudar financeiramente, a gente tem nosso Apoie-se, que é lá pelo PicPay. Vocês podem procurar GDF1 Ponta Talks, vou repetir, GDF1 Ponta Talks. E vocês podem colaborar com qualquer valor que vocês quiserem e tiverem condição, que vai ajudar muita gente aqui a manter o programa e a qualidade dele e até melhorar, trazer mais pessoas, mais histórias e mais programas para vocês poderem ouvir para compartilhar com seus amigos. Então, a gente agradece aí o último ano que passou, vocês foram muito importantes pra gente e a gente espera também que 2023 seja tão incrível quanto 2022. Mas vamos para o que importa, que o programa está muito legal, eu espero realmente que vocês gostem. O meu terceiro perfilado aqui do Ponta Talks, que já contou com Niki Lauda e Sebastian Vettel, é o nosso querido brasileiro Tony Kanaan, de 48 anos, esse baiano de Salvador, que é um dos maiores nomes do automobilismo nacional, principalmente no cenário estadunidense, por mais que ele tenha passado por alguns campeonatos europeus. Ele faz muito sucesso na Indy e tem muitas conquistas no seu nome. Um dos maiores altos, assim, vamos dizer, do momento é que ele tem 48 anos e ainda compete, e ele compete em alto nível, assim. Ele tem um preparo físico muito grande, principalmente porque ele pratica triatlon, é uma curiosidade sobre o Tony. Mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar. Eu acho que eu estava pensando em falar sobre essa curiosidade, mas eu decidi falar sobre realmente o caminho que ele trilhou até chegar à Indy, porque é muito legal, assim, é uma história triste, mas inspiradora, né? Quando brasileiro é assim, né? A gente pega umas histórias assim difíceis e transforma aquilo em força, né? Quando seja a gente ou pegando uma história como exemplo, e eu decidi pegar a história dele como exemplo porque é muito bonita. Mas antes de eu falar aí esse caminho que ele trilhou, o cara tem muitos títulos no nome, né? Ele já ganhou, já foi campeão da Indy Lights, já ganhou a Fórmula Indy, já ganhou as 500 milhas de Indianápolis, já competiu várias vezes na 24 horas de Le Mans. Então, assim, é um cara que coleciona títulos, vitórias, conquistas, desempenho. Então, e tem aquele jeitinho baiano, né? Você vê as entrevistas dele, é muito legal, assim, que é um cara muito humilde e é um cara muito pé no chão. Principalmente pela história que eu vou contar para vocês. O Tony, ele tinha o hábito de assistir tanto Fórmula 1 quanto Fórmula Indy, né? Ele mesmo explica, era fácil, ainda, né? Porque você vê Fórmula 1 de manhã, geralmente, e a Fórmula Indy de tarde, por ser nos Estados Unidos, e a Fórmula 1 ter seus horários europeus, né? Asiáticos, só quando tá aqui na América que é de tarde. E mesmo assim, atualmente, eles tentam não bater, né, os campeonatos, tanto da Indy quanto da Fórmula 1, tentam não bater as corridas no mesmo dia. E ele falou que ele tinha muito o hábito de assistir com o pai dele. Eu acho que isso é um hábito brasileiro mesmo, né? De crescer vendo com os pais e tudo mais, principalmente a geração ali da década de 80, 90. Então, ele teve muito interesse, assim. Foi assistir uma corrida ao vivo, olhou pro pai e falou: pai, queria andar de kart. E o pai dele falou: então vamos lá comprar. O pai dele era dono de uma transportadora, então, financeiramente falando, ele tinha condições disso. Só que eles meio que fizeram escondido da mãe do Kanaan. Então eles treinavam e tal, e ela não tava sabendo. Depois de um tempo ela acabou descobrindo, mas apoiou. Só que tudo isso começou numa época bem difícil, na verdade, do Tony.
porque logo que eles compraram o kart e tudo mais, acredito que um ano depois, o pai dele descobriu um câncer. Foram 4 anos aí de batalha. E nesse tempo, assim, foi em 88 que o pai dele faleceu, ele tinha 13 anos. Ele construiu uma relação muito forte com o pai dele em relação ao kart. Então, realmente, ele queria que o Tony investisse na carreira dele. E uma das coisas que ele fez o Tony prometer é, primeiro, cuidar da sua mãe e da sua irmã, né? A mãe dele nunca tinha trabalhado, porque o pai dele que trabalhava, então a mãe dele fazia aquele papel de antigamente de ficar em casa, cuidar dos filhos e tudo mais. Então ele pediu, né, cuide da sua mãe e nunca pare de correr, ganhe uma Indy. Então eles tinham uma afeição muito grande pela IndyCar, por mais que na época a Fórmula 1 fosse, né, estrondosa dentro do Brasil, eles também gostavam, mas a Indy era algo mais especial porque eles assistiam junto. E foi uma promessa que o Tony Kanaan fez ao pai, e só que com isso, né, naquela época que você não tinha um seguro tão grande da sua vida financeira em relação a ter cuidado com o testamento e tudo mais, eles ficaram sem nada, basicamente. Então, uma vida, assim, entre aspas, privilegiada que eles tinham se transformou em nada. Então, a mãe dele teve que buscar trabalho. O próprio Tony, aos 13 anos, teve que buscar trabalho. E esse trabalho, ele buscou dentro de Interlagos. Então, ele trabalhava lá dentro, ele ajudava a mãe. E ele também, em troca, ganhava a oportunidade de continuar no kart, né? Não desistir disso. E nesse meio tempo, aconteceu uma corrida que foi organizada pelo Ayrton Senna, por acaso. E era, tipo, uma galera fodona lá. E eles falaram, não, vamos abrir pros moleques aí de kart. E ele tentou, né? E ele correu. E por acaso, essa história é muito engraçada. Eu tô aqui contando, mas é muito legal ver o próprio Kanaan contando isso. Ele chegou lá e ele foi pole position. E o Ayrton Senna olhou e falou, não, essa regra quem faz aqui sou eu que organizei essa porcaria aqui. Então a regra que eu estabeleci é quem vai ser pole position vai largar em último. Grid reverso, né? Aquele terror dos fãs da Fórmula 1. E daí o Tony, o moleque, falou, porra, eu não quero saber se ele era o Ayrton Senna, tá ligado? Olhou e falou, não, isso é muito injusto, tá ligado? Eu sou pole position, vou largar em primeiro. Daí o Senna falou, não, eu decidi quem vai ser grid reverso. Daí o Tony olhou pra ele e falou, tá bom, mas você vai largar do meu lado. O fato é que no final da corrida quem ganhou foi o Tony Kanaan e o Ayrton Senna ficou em segundo lugar. Ele até brinca que não é todo mundo, não é muita gente que pode falar que tem uma foto dessa estando em primeiro lugar e o Senna em segundo. Sendo um piloto de kart amador e tudo mais. E depois de tudo isso que aconteceu, o Senna foi conversar com ele e falou, ó, se você precisar de ajuda, pode me falar. Não sendo dinheiro, a gente tá ajudando, né, com conselhos e tudo mais. E nesse tempo, assim, o Tony começou a correr, né, foi pra Fórmula Ford e tudo mais, ganhou alguns títulos aqui no cenário nacional. E um dia, e nesse meio tempo, ele também fez muito contato com o Rubinho. Então, o Rubinho também é alguém que auxiliou muito na carreira do Kanaan. E nesse tempo, ele disse que estava lá trabalhando e alguém falou, ó, o Nelson Piquet tá no telefone. E aquelas histórias, né, de tipo, cara, para de brincadeira, atendeu e falou, quem que é? Fala sério. E era realmente o Nelson Piquet. E ele falou, olha, tem uma galera lá na Itália procurando um piloto, eu indiquei você tem que ir agora. E tipo, então basicamente foi isso, ele não sabia falar nada italiano, foi pra lá, testou, disse que foi o mais rápido, assim, em questões de poucas voltas, então eles até pararam no treino e falaram, não, a gente quer você. Só que a questão é que a equipe ali, ela não tinha dinheiro pra pagar o Tony. E ele falou, cara, como que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, não tenho nada, larguei lá a mãe e a irmã no Brasil, como faz? Então basicamente ele correu em troca de um lugarzinho pra ficar, ele dormia na própria garagem da equipe. E comida, e ali treinando, né? Ganhando e tudo mais. Só que, assim, a equipe não tinha como se manter. Então chegou um momento que o chefe da equipe olhou pra ele e falou, cara, não tem como manter você e tal, você vai ter que voltar. Então imagina, né? Tudo que você construiu e tal. E daí o Tony conta que ele chegou a chorar. Falou, não, cara, como que eu vou fazer? Como que eu vou voltar, né? Depois de tudo isso e tal. Daí o cara ficou, não, vamos tentar então alguma coisa pra você e tal. Porque assim, nesse meio tempo, quando tava acontecendo o campeonato, esse chefe da equipe do Tony, ele brigou com um dos organizadores. Então o organizador olhou pra cara dele e falou, cara, tchau, sua equipe não vai ficar aqui não. Então tipo, esse foi o estopim assim pra ele não ter pra onde ir. Então, mas esse próprio chefe da equipe indicou ele para outra equipe italiana
E deu certo, assim, ele foi, mas tinha algumas poucas corridas só que ele ia fazer. Depois daquelas poucas corridas ele não sabia se ele ia ser contratado ou não, porque tinha outros pilotos na fila antes dele, né? E daí aconteceu de em uma dessas competições, o Senna estar lá, porque era a Fórmula Opel. Ele batia com a Fórmula 1, era como se fosse uma pré-Fórmula 1. Então teve um final de semana que estava acontecendo a Fórmula 1 no mesmo circuito. O Senna chamou ele, eles conversaram e tal, porque o Senna lembrava daquele episódio dele lá na corrida, que ele mesmo organizou. E o Tony foi lá falar com ele, contou toda a situação, falando, cara, eu acho que eu não vou conseguir ficar, porque eu acho que eles não vão me contratar, tudo mais. E beleza, né? O Senna desejou boa sorte e tal, daí ele voltou pra garagem dele. Daí, depois de um tempo, diz que o Senna foi lá, bateu na porta, se apresentou ao pessoal da equipe, como se ninguém soubesse quem era Ayrton Senna. Isso na década de 90, um pouco antes do Senna falecer. Daí o Senna entrou lá, falou, nossa, esse cara aqui é muito bom, assim, e tal, acho que tem muito futuro, comentando sobre o Tony Kanaan, né? E esse insight, assim, do Senna, obviamente, porque não era qualquer um que tava falando aquilo, fez com que o nosso queridíssimo Tony Kanaan conseguisse um emprego. Então, ele conseguiu se manter ali na Itália. Ele disse que até o tempo ali que ele ficou na garagem dos caras, ele não sabe falar italiano, né? Em 2 meses ele aprendeu a falar, porque ninguém falava português. Então, também foi uma experiência legal nesse fato, nessa questão cultural, né? Porque o tempo lá que ele teve que trabalhar em Interlagos e continuou no kart, ele teve que largar estudo. Então, ele voltou um tempo depois, mas foi um tempo bem, assim, sombrio pra ele, sem contar que ele tinha recém perdido o pai dele, né? Mas daí começou, tipo, ele definitivamente tava correndo pela Fórmula Opel e aí ele começou a crescer, tava ganhando um saláriozinho bom e tal, a mãe dele aqui no Brasil apoiando pra caramba. E daí ele recebeu uma proposta, assim, irrecusável, assim, de $500 mil por ano de pagamento pra correr lá na Indy, pra correr nos Estados Unidos. E é claro, se a gente vê a estrutura de construção de carreira, quando um piloto quer chegar na Fórmula 1 e não tá inserido dentro da Europa, ele busca estar na Europa, né? Então ele, vamos dizer, faz umas categorias de base no seu país e vai pra Europa. Já aqueles que buscam a Indy fazem o outro caminho, né? Tentam ir pros Estados Unidos. No caso dele, ele tava meio que construindo um caminho pra Fórmula 1, mas realmente surgiu a oportunidade da Fórmula Indy e era algo que ele queria muito fazer porque foi algo que ele prometeu pro pai, né? Então, nossa, não tinha nem como não pensar. Ele ia ter uma casa, ele ia ganhar uma casa, um carro e um salário muito bom. E ele ia estar correndo na categoria que ele tanto queria correr. E daí é só história, né? O cara, como eu disse, ele em 97, né? Tudo isso aconteceu ali por 93, toda essa oportunidade que ele recebeu para continuar na Itália e depois a proposta nos Estados Unidos aconteceu ali na época que o Senna infelizmente faleceu, né? Então, o Tony Kanaan, ele coloca muito, assim, em crédito a carreira dele, a ajuda que ele teve tanto do Rubinho quanto do Nelson, quanto do Ayrton. Então, realmente foram, nossa, anjos, né? Eu acho que na vida dele, pô, imagine ter 3 nomes desse ajudando você na carreira dentro do automobilismo, né? Infelizmente, o Senna não pôde ver ali o sucesso dele na Indy. Ele ganhou, como eu disse lá no início aqui do podcast, ele foi campeão da Indy Lights em 97, campeão da Indy em 2004. Em 2013, por fim, ele conseguiu ganhar 500 milhas de Indianápolis, que era algo que ele queria muito. E que é outra história muito interessante. Ele estava um dia visitando um hospital, por acaso, e vieram falar pra ele que tinha uma menina lá, adolescente, que era muito fã dele, e que ela tinha tido um AVC e ela ia passar por uma operação, e daí falaram, ah, sei que você não tem como falar com a mãe dela e tal. Daí, no caso, ele foi falar com a mãe da menina, daí ela contou tudo, e daí o Tony, ele carregava um medalhão com ele que a mãe dele deu. Desde criança ele carregava, era o medalhão da sorte, que trouxe muita sorte na vida dele. Ele decidiu dar, né? Falar, olha, não sei qual é a sua crença, não sei no que você acredita, mas isso aqui me ajudou muito. A menina ia passar por uma cirurgia no dia seguinte, Andréa, o nome. E ele, né, ofendeu, falou, ó, segura aí forte, vai dar tudo certo. Ele disse que nunca mais teve contato com elas, tipo, nunca mais mesmo. Anos depois, ele estava tentando mais uma vez essa bendita 500 milhas de Indianápolis, que obviamente, acho que qualquer piloto de automobilismo quer vencer essa corrida pela importância, pela visibilidade
e por ser uma corrida clássica, né, e por todo aquele papo da tríplice coroa dentro do automobilismo, ele queria ganhar muito, né, e ele estava tentando há muito tempo, e ele disse que antes dessa corrida de 2013, ele recebeu uma carta. Essa carta era da Andrea, da menina que passou por cirurgia. E junto com a carta tava um medalhão. E na carta ela dizia: deu tudo certo, muito obrigado, Tony. Obrigado por esse auxílio. Me ajudou muito esse medalhão. E eu tô devolvendo aqui pra você porque eu tô te acompanhando e eu sei o quanto você quer ganhar essa corrida. E ele resgatou o medalhão e ele ganhou a corrida naquele ano. É muito legal também. É outra história assim. Surreal de como as coisas se alinham das pessoas, né, de modo geral. Então aí, essa aí é uma das histórias, mais uma história de vida do Tony, né, tantas histórias que ele tem pra carregar. Isso só é o caminho, assim, para o sucesso, né, eu nem tô entrando em detalhes aí dos títulos, como que foi toda essa conquista, como que foi toda a carreira dele ali na Fórmula Indy. Mas é muito legal ver o caminho que ele seguiu para chegar onde ele tá. E sendo brasileiro, representando a gente, sendo um cara tão gente boa, tão bacana, que passou por uns perrengues aí na vida. E que agora, né, conseguiu cumprir as duas promessas que ele fez pro pai dele, antes do pai dele morrer, que era cuidar da mãe e da irmã. E conseguiu vencer a Indy. Então é muito legal, eu realmente queria muito contar essa história. E eu escolhi começar ela aí, meu primeiro programa do ano. Decidi porque eu acho que pra dar assim um ânimo pra gente em 2023, mostrar que, claro, não romantizar de maneira nenhuma, mas que dificuldades aí a gente pode enfrentar, a gente pode superar e poder conquistar muita coisa e realizar sonhos. Realmente a gente tem essa capacidade. Para alguns tem o caminho mais difícil que outros, mas eu acho que não devemos deixar a poeira cair. E aí a história do Tony é muito legal. Isso aqui é só uns detalhes, uns flashes de tudo. Então se vocês quiserem mais, vocês podem procurar no YouTube. Ele conta essas histórias várias vezes, porque são histórias muito boas, né? E o pessoal realmente questiona ele sobre isso, sobre como ele chegou ao sucesso que ele chegou. E sendo o cara bacana que ele é, sendo pé no chão, sendo humilde, então é muito legal mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade do Tony. Eu acho que ele é um cara que dá pra fazer até uma parte 2. Mas quem sabe, eu acho que tem muitas outras pessoas aqui pra contar histórias. Espero que vocês tenham gostado da história dele, da curiosidade de como ele chegou ao sucesso. E vamos nos espelhar e vamos buscar também os nossos sonhos. Eu fico por aqui, vocês podem, é claro, me acompanhar pela Garota da F1 em todas as redes sociais. Agora eu também tô no TikTok, podem me procurar lá. E também pelo Punta Talks. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Twitter, estamos no Instagram também. E vocês podem escutar aí o programa pela sua plataforma favorita, divulgar pra gente, que vai ser incrível. Muito obrigada por ter escutado até aqui e até mais. Você escutou Punta Talks.